Meus amigos, acabou agora há pouco a entrevista coletiva aí do presidente do Vasco, Pedrinho, e é uma coletiva muito semelhante às últimas que ele já concedeu, né? Muita coisa falada, 2 horas de coletiva, sempre no fim o torcedor ainda não fica satisfeito com o que disse aí o Pedrinho, né? Mais uma vez ele falou e não disse nada, né? Não disse o que o torcedor gostaria de ouvir, que são aí nomes de contratações, são aí melhorias no Vasco, que é lógico, o principal, a venda da SAF, falou muito pouco sobre a SAF, também foi muito pouco perguntado, se eu não me engano, acho que foi só o Joel Silva que tocou nesse assunto SAF, lá nessa entrevista coletiva. Aí vai a minha crítica também aos jornalistas que não pressionaram tanto para tirar algo além do Pedrinho ali sobre a SAF do Vasco, porque o torcedor vê hoje a venda da SAF como a única esperança para esse clube e foi muito pouco falado nessa entrevista coletiva dele, né? Claro, não tem proposta. Se não tem proposta, não tem por que você se alongar tanto, mas ele tinha que ter falado quais são os caminhos para que o Vasco consiga ser vendido o mais rápido possível. Ele deixou claro que quer vender a SAF, mas não ficou tão claro assim o que o Vasco está fazendo para agilizar esse processo, para achar logo um investidor, né? Se tem algum investidor que está um pouco mais avançado nessa negociação, a gente não sabe nada disso, cara. Nada disso foi falado hoje na entrevista coletiva. Vamos falar aí um pouco do que disse o Pedrinho, vamos falar também aqui de nome de reforço que pode pintar no Vasco, segundo informações do canal Na Torcida Vascaínos. O Vasco se aproximou de um atacante. Também vamos falar aqui de jogador que está deixando o Vasco, enfim, parece que vai sair, e muitas outras coisas agora. Mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho aí, para você receber os vídeos postados aqui do canal. Bom, pessoal, acabou agora há pouco a entrevista coletiva aí do Pedrinho, e com certeza o torcedor ainda não ficou satisfeito com o que foi dito na entrevista coletiva do presidente, né? Ele deixou muito claro aí tem o interesse de vender a SAF, que não vai fazer loucuras financeiramente, que não vai contratar jogadores para não pagar, ele não vai fazer isso está bem claro, a gente já sabe disso, né? Muita coisa que ele já falou em entrevistas passadas, mas ele repetiu novamente nessa entrevista coletiva, falou sobre a respeito da situação lá do Edmundo, que falou que o Thiago Mendes só está no Vasco devido ao empresário dele ser o mesmo do Léo Jardim, que o Thiago Mendes teria entrado no bolo da negociação com o Léo Jardim na renovação dele, por isso que ele está hoje no Vasco. Ele disse que isso não é verdade, que o Thiago Mendes é um jogador que o Vasco já gostaria de contar há muito tempo e que se fosse esse caso, ele falaria abertamente, não teria nenhum problema em falar que o Thiago Mendes faria parte sim do pacote Léo Jardim, né, digamos assim. Ele explicou outras situações, falou de gato lá no Vasco, né, cara? Quem assistiu a entrevista sabe bem do que eu tô falando, né? Os caras fizeram um gato lá na Energia, também de PTU, que não era pago, muita coisinha aqui, claro, é honestidade, a gente sabe, é sempre bom deixar isso transparente para o torcedor, mas hoje o torcedor está preocupado com a zona do rebaixamento, o torcedor está preocupado com o Vasco voltando para a segunda divisão, e não com o Vasco aí fazendo gato, e não com o Edmundo falando isso e aquilo. O torcedor está preocupado hoje, mano, com a situação do Vasco no Campeonato Brasileiro, que é o que importa. A única situação para o Vasco que importa hoje é o Campeonato Brasileiro. O Vasco não pode cair em hipótese nenhuma para a segunda divisão. O Pedrinho deixou bem claro que a diretoria dele tem um planejamento total, tanto para título, para conquistas aí, talvez vaga em Libertadores, vaga em Sul-Americana e até mesmo rebaixamento. Todo o planejamento já está traçado por essa diretoria. Eu senti ali um pouco de conformismo, né, com a situação do Vasco, né? Não sei se isso foi só impressão minha, se alguém teve essa mesma impressão. Acho que a diretoria está muito conformada com essa atual situação do Vasco. Eu sei que, sendo vascaíno, o Pedrinho, lógico, por dentro deve estar pé da vida, né? Não é isso que ele queria. Isso é óbvio, todo mundo sabe disso. Mas os resultados entregados por essa gestão não são convincentes, cara. O Vasco aí está na 16ª colocação, com 14 pontos apenas conquistados, é verdade. Tem 2 jogos a menos em relação a outros clubes que já jogaram aí no Campeonato Brasileiro. Mas a situação é preocupante. O Vasco não mostra futebol. O Vasco não mostra tanta evolução assim. Pegamos adversários fáceis e o Vasco não conseguiu vencer. Jogamos em casa com o Grêmio. O resultado que seria normal, uma vitória para o Vasco, não aconteceu em São Januário. Aí o torcedor já fica preocupado. Pô, resultados que anteriormente aconteceriam independentemente de quem esteja jogando no Vasco. O Vasco sempre ganhou do Grêmio em São Januário. Sempre teve uma facilidade e esse ano não ganhou. Com certeza aí é um ponto a se preocupar quanto ao rebaixamento. Porque contra adversário direto o Vasco não está fazendo grandes jogos, como foi o caso desse jogo contra o Grêmio, que na minha opinião o Grêmio é um time que vai lutar para não cair de divisão. E as contratações, que é um ponto principal aí, ao meu modo de ver agora, a curto prazo. Se não contratar, a chance do Vasco cair é muito grande mesmo. A zaga toma gol todo jogo.
Ah, mas o time tá criando muito para fazer gols lá na frente, os gols não estão saindo. Beleza, tá criando, os gols não saem. Mas mesmo se faz gol, a zaga toma o dobro de gols, toma o triplo de gols, porque o sistema defensivo do Vasco, ele é horroroso. Não é somente criar oportunidades para marcar. É lógico, quanto mais gols, mais chance você tem de vencer. Mas atrás, a defesa fica totalmente exposta. Zagueiros horrorosos, zagueiros que entregam, que falham todos os jogos. Piton e João Vitor, todo jogo, um ou outro vai falhar, ou os dois. Sempre assim. Isso sempre acontece nos jogos do Vasco. Isso tem que ser revisto. A zaga tem que ser reforçada com urgência. Com urgência. Tem que trazer, sei lá, cara, tira dinheiro de onde não tem, traz um investidor, tenta trazer algum patrocinador novo para talvez auxiliar o Vasco com a contratação de um zagueiro. Perdemos o Balbuena, que foi acertado aí com o Grêmio, está fechado com o Grêmio. O Grêmio acertou essa contratação hoje. Um zagueiro que claramente seria titular incontestável da nossa zaga. Estava sem contrato, só tendo que arcar com os salários dele. Ah, mas um jogador caro. E daí? Mas é um jogador caro, mas é um jogador de seleção paraguaia. Vai jogar a próxima Copa do Mundo. Onde jogou foi titular. Com certeza é um zagueiro que resolveria nossos problemas. Mas a diretoria não pensa assim. Infelizmente perdemos esse jogador, né? Mas não falando somente do Balbuena, tem que trazer outros jogadores, tem que mapear melhor o mercado. O scout que o Vasco fez desses reforços foi horroroso, horroroso. Por que a gente critica tanto os nomes que dão errado? Porque os que dão certo são raros, raros. Ele citou ali Coutinho, Nuno, Tietê e Lucas Freitas. E Lucas Freitas, ao meu modo de ver, nem esse jogador todo que a diretoria do Vasco acha. Mas eles estão colocando ele ali como uma contratação acertada. Se na opinião da diretoria, 4 reforços deram certo, agora você pega os errados. Vamos começar aqui, ó. Souza, Alex Teixeira, Maxime Domingues, Jean Davi, Lucas Oliveira, Maurício Lemos, Benjamin Garré, que até agora não mostrou que veio, Lorde Augusto, que até agora não mostrou que veio. 8 jogadores, cara. Daniel Fusato a gente nem coloca aqui nessa lista, porque realmente é um jogador que é reserva incontestável ali do Léo Jardim. Mas errou mais do que acertou. Por isso que tanto é debatido, por isso que tanto é falado o nome de jogador que não deu certo. Porque foram jogadores caros. Eu sei que o Vasco não pagou à vista esses jogadores. Não pagou, por exemplo, 16 milhões à vista ali para tirar o Benjamin Garré do Krylia Sovetov. Não fez isso. O Vasco pagou parcelado da maneira que dava ali para tentar negociar. Mas é um gasto com um jogador que não vai render. É um jogador que você vê que ele entra em campo, ele tenta, mas não sai nada dali. Lorde Augusto, a mesma coisa. Pouquíssimos minutos. Quando entra em campo, não faz nada. Vem jogadores que nem tem mais que estar no Vasco. Caso clássico do Jean Davi. Alex Teixeira, praticamente aposentado dentro de campo. Não dá, velho, não dá. São situações aí que a diretoria do Vasco tinha que ter revisto. Não poderia ter cometido o mesmo erro que cometeu na janela desse início do ano. No início desse ano, ao meu modo de ver, a janela foi pior do que a do meio do ano passado, porque nesse ano não podia errar. Era o início da temporada, a diretoria já estava assim habituada ao Vasco, não tinha já pegado o Vasco da mão da CSA7 Partners como foi no meio do ano passado. A diretoria já estava alguns meses no Vasco, não tinha como ter errado essas contratações, errado mais do que acertou. Com certeza o torcedor espera aí que algumas coisas mudem dentro do Vasco, porque se não mudar, o Vasco vai cair de divisão. Essa é a minha opinião. Se não mudar nada, vamos para a Série B. O time está com futebol de segunda divisão. Mas não é um time que tem poder de reação. Nem o torcedor mais está 100% do lado dessa equipe. A gente viu no último jogo contra o Del Valle. Tinha ninguém em São Januário, essa é a verdade. Tinha ninguém, torcedor. Segundo tempo já estava indo embora. Está muito complicado, velho. Está muito complicado. Na coletiva eu senti que foi muito mais individualismo, né? A parte mais pessoal do Pedrinho do que propriamente do clube, né? Teve pouquíssimas coisas interessantes aí para o torcedor, como por exemplo, o potencial construtivo de São Januário. Ele trouxe uma informação importante, vi até pouca gente comentando sobre isso, que é sobre o potencial construtivo aí, né, cara? Que já tem encaminhado com o investidor, que o Vasco deu um prazo de 90 dias para ele adquirir aí esse potencial construtivo 100%. Isso é uma notícia muito boa, né? Já se passaram 30 dias, mas ainda o cara tem 60 dias para tentar finalizar aí a compra do potencial construtivo de São Januário. Ainda não aconteceu, mas é uma notícia importante, porque a gente não tinha nem isso, a gente nem tinha nem esse tipo de notícia, né? Como que estava a situação aí para a reforma de São Januário? Já temos aí uma pessoa interessada, um investidor interessado, só que até agora ainda não finalizou o contrato, mas lógico, melhor do que nada, né? Melhor do que nada. Vamos aguardar ver o que vai acontecer nessa situação, mas o que preocupa realmente, ao meu modo de ver hoje, a curto prazo, é que a diretoria não está mostrando tanta agilidade assim como a gente esperava para resolver o problema do Vasco no Brasileirão,
porque se não reforçar o Vasco vai cair. Tem que ter um compromisso aí com a instituição, não pode sair gastando, como o Corinthians e o Atlético Mineiro estão fazendo, 2 clubes falidos que não caem para a segunda divisão somente porque um milagre está acontecendo por lá, né? Eles não têm o azar que o Vasco tem, porque senão eram 2 clubes claramente que iriam para a segunda divisão esse ano. Mas se é no Vasco uma situação dessa, o Vasco hoje estaria na última colocação, né? Coisas do futebol. Mas a diretoria, claro, nesse ponto eu concordo, não pode cometer esse mesmo erro, comprar e não pagar, não pode fazer isso, mas tem que ser criativo e tem que ser assertivo no mercado. Se não for, o Vasco vai cair de divisão. Agora, todos os erros que eles cometeram, eles não podem cometer de novo agora. Se errar nas contratações que fizer, né? Se fizer mais contratações, se errar, o Vasco vai parar na Série B o ano que vem, né? E quanto à situação da SAF, que ao meu modo de ver a situação mais preocupante possível, lógico, além, claro, o princípio, lógico, de tudo, é o Vasco não cair de divisão, mas depois disso, um investidor, um dono, alguém para quitar as dívidas do Vasco, para ajudar o Vasco a ter uma saúde financeira. Nada, não temos nenhuma proposta. O Pedrinho não aprofundou tanto no assunto SAF, foi muito pouco perguntado também por jornalistas, e jornalista fazendo perguntas nada a ver com nada, de jogador da base, disso, daquilo, que não tem noção nenhuma, né? De Manuel Capasso, que nem tá mais no Vasco, né, cara? Nem tinha que ter perguntado isso, na minha opinião. Acho que o cara queimou uma pergunta importante, que poderia ser a pergunta da SAF, ao invés de perguntar sobre o Manuel Capasso, que já tá lá no Olímpia, sendo treinado pelo Ramon Dias, né? E a situação da SAF, no meu modo de ver, foi muito pouco aprofundado, tanto pelo presidente, pelos próprios jornalistas, e o pouco que ele falou, né, que foi a pergunta do João Silva, se eu não me engano, ele falou que não tem proposta, que o Vasco está tentando aí buscar junto com a G5 novos investidores, tentando ali aprofundar mais no mercado para que o Vasco possa transparecer aí que ser um clube interessante para o investidor chegar e comprar a nossa SAF. Só que é muito raso, né, cara? A gente queria saber se tem algo encaminhado, se tem algum investidor muito interessado, se apareceu mais investidores assinando NDAs, a gente não sabe. Até agora, muito pouca coisa falada sobre a SAF. No final do ano passado, pro início desse ano, cara, se falou muita coisa, mano. Parecia que o Vasco ia ser vendido a qualquer momento para aquele grego lá do Nottingham Forest. Isso não aconteceu. Aquele cara passou anos-luz longe do Vasco. Sequer teve uma reunião com a diretoria do Vasco. Não foi confirmado por ninguém essa reunião. Se falou que no final de janeiro ia ter uma reunião entre esse grego e o Pedrinho. Essa reunião nunca existiu. E com certeza o torcedor mais uma vez ficou extremamente iludido. Vi torcedor aí fazendo inúmeras montagens aí com o grego no Vasco, carregando a taça da Sul-Americana, e infelizmente não aconteceu e não vai acontecer com esse cara. E aparentemente ele não tem interesse em investir aqui no Brasil, a não ser na base do São Paulo, que foi o negócio que ele teve mais perto de acontecer lá com a sua empresa, né? Mas para você ter ideia, nem aquele italiano Radrizzani se falou mais, não se falou mais naquele grupo FSG, que era dono do Liverpool lá, não se falou mais nesses caras, e mais ninguém mais aparentemente tem interesse em adquirir a SAF. O Vasco é um clube que aparentemente está à venda, não sabemos a fundo se realmente está à venda, mas o que o torcedor acredita é que realmente esteja à venda. Também o que acreditamos é o que o Pedrinho fala, né? Ele falou que quer vender a SAF do Vasco, só que até agora não conseguiu achar um investidor e o torcedor só vai acreditar vendo. Infelizmente pro Pedrinho, né, que ele falou, até comentou sobre isso, né, que fica triste pelo torcedor não acreditar nele, mas o torcedor só vai acreditar vendo, cara, não tem como. Acho que o melhor é você trabalhar, conseguir aí achar um melhor investidor pro Vasco. Eu sei que você está sendo minucioso aí no mercado para não errar, para ter mais assertividade, mas a gente espera que o Vasco seja vendido logo, porque se continuar na mão do associativo, o ano que vem pode ser preocupante, os outros anos seguintes também, e se o Vasco cair de divisão, piorou ainda a nossa situação, né? Comenta aí o que você achou da entrevista coletiva do Pedrinho, meio que o balanço que eu fiz aqui, essa é a minha opinião. Se eu esqueci algum ponto importante, teve o ponto lá do cara lá que apanhou lá em São Januário, que trabalha lá com o Mário Coelho, né, dando um rolo gigantesco para esse cara, e o Pedrinho lá confirmando que vai processar ele, porque esse cara passou o endereço da residência do Pedrinho. Isso aí é um assunto que ninguém tem que se aprofundar nisso, somente o Vasco, o Pedrinho, porque foi algo pessoal dele, não foi você que foi exposto, não fui eu, ninguém sabe o que está passando ali na cabeça ali do presidente do Vasco. Minha opinião, realmente o cara está errado, não devia ter feito isso, exposto o endereço do presidente. A gente xinga aqui o Pedrinho, sou totalmente crítico à gestão do Pedrinho, mas não sou contra a pessoa, ele é um ser humano, não pode ser agredido, não pode ter a sua casa invadida, o seu endereço vazado aí por pessoas que ele nem sabe quem que é, e infelizmente é umas coisas que acontecem no Vasco que só vem num momento para atrapalhar, né, cara, de pessoas que você nem sabe que existia. Eu particularmente nem sabia quem era esse cara que apanhou lá em São Januário, né? E vamos ver o que vai acontecer nisso daí, mas é um assunto que o torcedor acho que não tinha que entrar tanto nisso. Deixa isso para a diretoria do Vasco, vamos preocupar com o campo que importa.
O extra-campo interfere, lógico, mas o campo, se ele não dá resultado, a gente vai de novo pro inferno. Bom, cara, e tivemos novidades aí no mercado quanto à situação de chegadas e saída de jogadores, né? O lateral direito, Paulinho, estava praticamente fechado com o Volta Redonda. Havia informações que o cara estava treinando já no CT do Volta Redonda. Ele voltou para trás, voltou para o Vasco após a negociação, a saída do Pumita. Não dá certo, o Vasco agora já cogita mandá-lo de volta para o Volta Redonda. E o Volta Redonda está esperando de braços abertos a volta ou, quem sabe, a chegada do Paulinho ao clube carioca, que está na segunda divisão, e o Vasco está acertando novamente esse empréstimo. O jogador deverá deixar o clube em breve. É uma bagunça aí essa situação. Foi esclarecida até mesmo na entrevista coletiva, deixado bem claro pelo Amodeu que o jogador nunca esteve fechado com Volta Redonda, né? Mas o cara parece que tinha treinado lá, né? Aí já mostra que realmente foi uma bagunça essa situação, mas aparentemente tudo indica que ele vai ser realmente jogador do Volta Redonda e enfim vai sair do Vasco. Outro jogador aí que pode chegar ao clube é o Andrés Gomes. A gente já falou dias atrás desse atleta. Tivemos uma novidade quanto à chegada desse jogador, segundo o canal Na Torcida Vascaínos, que trouxe com exclusividade essa informação. O jogador está muito perto de acertar a sua vinda para o Vasco. O Vasco estaria acertando um empréstimo desse jogador de 22 anos com opção de compra. Vale ressaltar que ainda não foi divulgados os valores da negociação e tão pouco tempo de contrato. Aparentemente deve ser o contrato de uma temporada e com o Vasco por empréstimo. É o fim do seu empréstimo, o Vasco tendo aí que comprá-lo em definitiva. Atualmente, segundo o Transfermarkt.com, o jogador está avaliado em 4 milhões de euros. Vale ressaltar que os seus salários lá no Rennes da França é 60 mil euros por mês. O Vasco tenta essa contratação já há algumas semanas. O Admar Lopes gosta muito desse jogador. Em breve deverá, quem sabe, fechar e concretizar o negócio com esse atacante. É um jogador desconhecido, muito jovem. Esperamos aí que ele não seja mais nenhum desses outros jogadores colombianos que já passaram pelo Vasco e que não renderam nada, né? Alguns torcedores aí que com o tempo já está inocentando o Emerson Rodrigues, né? Mas é um jogador que claramente não tinha tantas condições assim de vestir a camisa do Vasco. Mas quando você olha que o Vasco tem jogadores piores do que era o Emerson Rodrigues, você vê que, pô, daria para aproveitar um pouco mais esse jogador, né? Infelizmente, o Vasco não fez assim e agora pode ser, quem sabe, esse jogador Andrés Gomes seja reforço do Vasco. Esperamos que ele não seja um bagre e que venha para resolver nossos problemas. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado. Vídeo mais longo aí. Tamo junto. Forte abraço. E é nóis.